Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cladinado e hoje eu tenho uma dica muito boa para você que está estudando para o Enem, certo? Nessa aula de hoje a gente vai aprender 5 maneiras diferentes de você calcular a área de um triângulo. Então, está interessado? Pois vem comigo e fica até o final do vídeo. Então, a primeira fórmula, que é a mais conhecida, é aquela em que você tem que calcular a área de um triângulo e para isso você conhece o lado e a altura relativa a esse lado. Então fique ligado, olha aqui, eu tenho um triângulo de lados A, B e C e as respectivas alturas. Então a altura relativa ao lado A é esse segmento de reta que eu estou aqui, ó, te mostrando que vai sair do vértice oposto ao lado A e é perpendicular a esse lado. Então ele foi chamado aqui, nós chamamos de H índice A. Do mesmo jeito, aqui eu tenho o lado B e eu tenho a altura relativa ao lado B, ok? Que é o H índice B, assim como eu tenho o lado C e a altura relativa a esse lado, certo? Então, quando você conhece o lado e a altura relativa a esse lado, a fórmula da área é aquela conhecida área igual a base multiplicado pela altura e dividido por 2, certo? Então, grava aí. Se eu tiver o lado e a altura, base vezes a altura sobre 2. Então, no caso aqui, por exemplo, ó, a área, se eu souber o lado A, vai ser o A multiplicado pelo H índice A dividido por 2. Mas também eu posso dizer que essa área é o lado B multiplicado pela altura relativa ao lado B, que é o H índice B, dividido por 2. Ou ainda, a área é igual ao lado C, multiplicado pela altura relativa ao lado C, que é H índice C, dividido por 2. Certo, pessoal? Mas preste atenção. Deixo bem claro, se ela é altura, ela tem que ser perpendicular aqui a esse lado, certo? Então, não é qualquer reta que sai do vértice oposto e vai para o lado que é a altura. Ela tem que ser perpendicular, ok, pessoal? Então, essa fórmula é a mais conhecida. Vamos a um exemplo. Então, olha o nosso exemplo aqui. Calcule a área do triângulo abaixo. Nós temos um triângulo, observe que esse triângulo tem lados medindo 8 e 15, então eu conheço dois lados. Agora, olha o grande segredo aqui dessa questão. Esse lado mede 8 e esse lado mede 15. Porém, entre eles, você observa que há um ângulo reto. Significa, então, que eu posso dizer que o 8 é a base e o 15 é a altura relativa a essa base. Bem como eu posso dizer que o 15 é uma base e o 8 é a altura relativa a essa base, certo? Então, a gente vai agora fazer essa conta. Então, se eu tenho a base e a altura, então a área vai ser base vezes a altura, né? Sobre 2, certo? Ou ainda, a área é igual a B, a gente geralmente chama a altura de H, vezes H sobre 2. Quem é a base aí? Eu vou te dizer que a base é 15. 15 e a altura vai ser, então, 8 sobre 2. Então, você vai fazer 15 vezes 8, certo? Sobre 2. Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. 8 dividido por 2 dá 4, né? Então, vai ficar 15 vezes 4, certo? Fica bem mais rápido assim e bem mais prático. Então, a área vai ser 15 vezes 4, 60. 60 unidades de área. Vou chamar aqui porque não foi dito qual era a unidade, se é metro, se é centímetro. Então, cuidado, ó. Em questão de área, é a unidade ao quadrado, certo? Então, se eu te dissesse que era centímetro, a área seria em centímetros quadrados. Como eu não coloquei unidade, então não deixei claro, fica unidades de área, ok? Então, vamos ao segundo método de achar uma área de triângulo. Então, pessoal, a segunda fórmula você vai usar quando você conhecer as medidas dos lados do triângulo, certo? Então, você vai ter um triângulo e não vai ter nenhuma outra informação que não seja as medidas dos lados do triângulo. Um exemplo é esse triângulo aqui, certo? Ó. Então, observe que ele é um triângulo de lados medindo A, B e C. Então, dá para calcular a área desse triângulo? Dá. Você não pode, por exemplo, fazer como a gente fez no exemplo anterior, de fazer base vezes a altura aqui, porque não foi dada nenhuma informação sobre a altura, certo? Para saber a altura, eu tinha que saber outras informações extras. Mas, se você tem aqui um triângulo e tem as medidas dos três lados, então você vai conseguir calcular a área com essa fórmula agora, que é a seguinte, ó. Primeiro, vamos lembrar que o perímetro do triângulo é a soma dos lados, certo? Ó, então, o perímetro do triângulo é A mais B mais C. Então, a gente vai usar para essa fórmula o semiperímetro. O que é o semiperímetro? É o perímetro dividido por 2. Então, vai ficar ó, a soma dos lados, A mais B mais C, sobre 2. Ok? Então, esse pezinho aqui é semiperímetro nessa questão, certo?
E a fórmula é essa aqui, ó. A área vai ser a raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Ok? Então, observe que eu só preciso saber as medidas dos lados para fazer essa fórmulazinha aí. Ok, gente? Então, vamos a um exemplo para ficar bem fixado isso aí. Vamos lá, pessoal. Mais um exemplo. Calcule a área do triângulo abaixo. E nós temos aqui o triângulo. Agora, observe que nesse triângulo aqui não foi dada nenhuma outra informação que não sejam as medidas dos lados, certo? Então, toda vez que você tiver um triângulo somente com as medidas dos lados, ó, aqui não fala se tem ângulo reto, então não dá para saber se alguém é altura, certo? Então a gente vai usar aquela formulazinha. Primeiro a gente vai precisar calcular o P, né? O P, só para lembrar, que é o semiperímetro, é a soma das medidas dos lados, que é o perímetro, dividido por 2. Então o Pzinho aqui vai ser, ó, quanto é o A? Eu vou dizer que o A é esse lado que mede 14. O B vai ser o lado que mede 10. E o C vai ser o lado que mede 16, certo? Isso dividido por 2, né? Então, note, ó, que o P vai ser 14 mais 10 mais 16, que você somando aqui, ó, vai ficar 40, né? 40 dividido por 2. 40 dividido por 2 é 20. Então, o P mede 20, né? O P é igual a 20. Agora, a gente vai substituir naquela fórmula, né? Que é P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C, tudo na raiz quadrada, né? Isso aqui, certo? Isso aqui é a fórmula da área, certo? Então, vamos substituir isso aqui, então, certo? A área vai ser, então, quem é o P? O P é 20, vai ficar 20, que multiplica 20 menos A, mas quem é o A? É o primeiro lado que eu chamei de 14, né? 20 menos 14. Que multiplica 20 de novo, que é o P, menos o B. O B é o segundo lado que eu chamei de 10, né? Eu disse que media 10. E o outro é P menos C. O P é 20, né? Eu coloquei P aqui, mas é 20, né? Então, 20 menos o terceiro lado que mede 16, né? 20 menos 16. Lembrando que é tudo isso aqui dentro de uma raiz quadrada, certo? Então, pessoal, aqui eu tinha 20, né? Um parênteses, 20 menos 14, que dá 6. Depois, 20 menos 10, que dá 10. Depois, 20 menos 16, que dá 4, né? Vai ficar, a área vai ser a raiz quadrada de 20 vezes 6 vezes 10 vezes 4. Olha uma maneira prática de fazer. Quanto é 6 vezes 4? 24, né? Ficou, então, 24 vezes 20 vezes 10, certo? Ok, vou fazer ainda o seguinte, ó. 24 vezes 20 vai ficar 24 vezes 2, que dá 48, e acrescenta um zero, certo? 480. 480 vezes 10 é só acrescentar outro zero, então vai ficar 24 vezes 20 vezes 10 dá 4.800. Será que 4.800 tem raiz, hein? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fatorar. Só para lembrar, eu fiz um vídeo, na verdade tem 2 vídeos sobre raiz quadrada, certo? Aqui no canal. A gente vai aqui fatorar esse 4.800 para ver o que aparece, né? 4.800 por 2 dá 2.400, por 2 dá 1.200, por 2 dá 600, por 2 dá 300, certo? Por 2 dá 150, por 2 dá 75, 75 não vai dar por 2, mas dá por 3, né? Por 3 dá 25, 25 por 5 dá 5, e 5 por 5 dá 1. Então ficou, ó. Para ficar fácil achar a raiz quadrada, se tiver a raiz exata, eu vou separar de 2 em 2. Então aqui 2, 2, 2 e 2. Observe que ficou então, ó, a área vai ficar, aqui vai ficar 2 ao quadrado, primeiro. O segundo aqui, segundo par de 2, 2 ao quadrado de novo. Bem aqui apareceu mais um terceiro par de 2, 2 ao quadrado. O 3 apareceu sozinho, né? Então o 3 vai ficar sozinho. E o 5 também apareceu ao quadrado, certo? Isso tudo na raiz quadrada. Então, para sair da raiz, quem tiver o expoente 2, ele vai ter o passaporte de saída para a raiz. Então, esse 2 aqui sai. Esse outro 2 também sai da raiz. Esse outro 2 também sai. E o 5 também sai. Quem é que fica preso aí na raiz?
o 3, certo? Então vai ficar a área igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então a área vai ser 40, que multiplica a raiz de 3 unidades de área, né? Que a gente não sabe qual é a unidade. Então vamos ao outro método. Então, gente, suponha que você está fazendo uma prova e tem que calcular a área de um triângulo, certo? Mas aí você só conhece isso aqui, certo? Você conhece os dois lados do triângulo e o ângulo formado por esses lados, ok? Seria mais ou menos essa figura aqui. Então você tem aqui um triângulo, eu sei a medida desse lado que é A, sei a medida do outro lado que é B e conheço o ângulo formado por esses lados A e B, que é o ângulo θ. Olha só, quando você estiver nessa situação, como é que você vai calcular a área? Você vai usar essa fórmulazinha aqui, ó. A área é 1/2 do A vezes o B vezes o seno de θ, ok? Ou seja, o produto dos lados pelo seno do ângulo formado por eles dividido por 2, ok? Então, só para relembrar como a gente vai usar seno aí, é interessante que você lembre daquela tabelinha de arcos notáveis, né? De ângulos notáveis, no caso 30, 45 e 60 graus, ok? Então, vamos a um exemplo para fixar melhor isso aí. Então, bora lá, pessoal, mais um exemplo aqui. Calcule a área do triângulo abaixo. Agora nós temos aqui um triângulo. Observe que o que é que a gente tem nesse triângulo? Eu conheço dois lados dele e sei que o ângulo formado por esses dois lados mede 30 graus. Então, quando isso acontecer, vai recair no que a gente acabou de ver, né? Então, a área 1/2 de A vezes B vezes o seno de θ. Quem é o A e quem é o B? O A e o B são os lados, as medidas dos lados. Então, eu vou dizer que o lado A mede 5, que o lado B mede 6, vezes o seno de θ. Quem é o θ? É o ângulo formado por eles que mede 30 graus. E lembra que é isso tudo sobre 2, certo? Isso é sobre 2. Multiplicar por 1/2 é dividir por 2, né? Então vai ficar 5 vezes 6. Ah, mas quem é o seno de 30? Lembra que eu falei que você tem que saber dessa tabelinha aqui, ó? Então, o seno de 30 é 1 sobre 2. Agora, cuidado, isso aqui tudo sobre 2, certo? Então, vamos lá. Ó. A área vai ser 5 vezes 6, 30. 30 vezes 1/2 é 30 sobre 2. Isso de novo sobre 2, certo? Então, me acompanha aí, não se perde. A área vai ser, aqui em cima, 30 sobre 2 dá 15, né? Então, vai ficar 15 sobre 2. Então, a área é 15 meios, ok? A área é 15 sobre 2 unidades de área. Você poderia dividir também por 2, dá 7,5, não tem problema, ok, gente? Então, pessoal, o quarto método, a quarta fórmula para a gente calcular a área de um triângulo vai ser na seguinte situação, ó. Quando a gente conhecer os lados e o raio da circunferência inscrita no triângulo, ok? Então, aqui uma figura onde nós temos um triângulo de lados medindo A, B e C. Tem uma circunferência inscrita no triângulo, certo? De raio R, ok? Aí você deve estar se perguntando o seguinte, mas para que eu vou usar a fórmula com raio se eu já sei uma fórmula que envolve os lados? E é verdade, né? A área é dada por P vezes R. Lembrando que P aqui é o semiperímetro, né? Semiperímetro é o quê? A soma dos lados do triângulo dividido por 2, certo? Então, como é que você vai usar isso aí? Tá certo que, se a gente souber as medidas dos lados, a gente pode usar a segunda fórmula, que é aquela que envolvia o semiperímetro e os lados. Mas a gente pode aplicar isso aqui em outro tipo de questão. Vamos a um exemplo. Veja só esse exemplo aqui. Calcule a medida do raio da circunferência inscrita no triângulo abaixo. Então, nós temos aqui um triângulo e a gente conhece os lados aqui, eles medem 6, 10 e 12. E tem uma circunferência inscrita nesse triângulo de raio R, certo? A questão pede que a gente determine exatamente a medida desse raio. Como é que a gente vai fazer? É o seguinte, ó, a gente sabe que quando a gente conhece o raio e os lados, a área é dada por quem? Por P vezes o R, né? Onde P é o semiperímetro, ou seja, A mais B mais C dividido por 2, certo? Ok. Só que nesse caso aí a gente não conhece o raio, ok? O que a gente pode fazer aí? A gente vai lembrar que a gente também calcula a área da seguinte maneira, ó. O P multiplicado por P menos o primeiro lado,
multiplicado por P menos o segundo lado e multiplicado por P menos o terceiro lado. Isso tudo dentro de uma raiz quadrada, certo? Então, vamos fazer isso aí. Quem é o P? Só para ficar logo claro aqui. O P vai ser A mais B mais C, ou seja, 6 mais 10 mais 12, dividido por 2, né? Então, o P vai ser quanto? Ó? 6 mais 10, 16. 16 mais 12, 28, dividido por 2. Então, o P aqui, que é o semiperímetro, é igual a 14, ok? Certo, a gente já sabe que o P mede 14. Então, a área vai ser 14, que é o P, que multiplica 14 menos um lado, que é 6, que multiplica 14 menos outro lado, que é 10. Isso que multiplica 14 menos o terceiro lado, que mede 12. E não esquece que é tudo dentro da raiz quadrada, certo? Então vai ficar a área é igual a 14, que multiplica 14 menos 6 dá 8, 14 menos 10 dá 4 e 14 menos 12 dá 2. Então a área vai ser esse produto aí, certo? Então vai ficar a área é igual a raiz quadrada de... Olha só, a gente não vai precisar multiplicar para tirar a raiz quadrada. O que eu vou sugerir para você fazer aí? É uma dica, certo? Como os números estão separados aqui são pequenos, a gente vai fatorá-los de maneira rápida mesmo, mentalmente. Ó. O 14 é o mesmo que 2 vezes 7, concorda comigo? O 8 aqui é 2 vezes 2 vezes 2, certo? O 4 é 2 vezes 2. E aqui tinha o 2 sozinho, não é o último. Eu vou escrever somente esse 2. Para que a gente fez isso? Olha só. A gente vai separar o máximo possível de fatores iguais e em pares, né? No caso aqui, ó, tem um 2 vezes 2, 2 vezes 2 e 2 vezes 2. Então, olha só, quem tiver em fatores iguais, a gente escreve assim, então, ó. Vou escrever esse aqui, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. O segundo ali, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. E o terceiro, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. E aqui, como sobrou um 2 sem par e o 7 também sem par, eu vou escrever os 2 vezes 7. Certo? Esses números que tem o expoente 2 vão sair da raiz quadrada. Então, vai ficar a área igual a... Esse 2 sai da raiz, esse 2 sai da raiz, esse outro sai da raiz. O 2 e o 7 ficam presos, né? Ó, 2 vezes 7. Logo, a área vai ser igual a 8 raiz de 14, certo? Ok, mas a questão não pede a área, a questão pede o raio. Ora, mas a gente sabe que a área é o semiperímetro vezes o raio. A gente já conhece o semiperímetro. E agora a gente conhece a área, então dá para calcular o raio. Vamos aqui. Então a gente tem aqui o semiperímetro, deu quanto? Deu 14, né? A área deu 8, que multiplica a raiz de 14. E a gente sabe que a área pode ser calculada como P vezes R. E a gente precisa calcular o R. Logo, substituindo, ó, o A é 8, que multiplica a raiz de 14. Isso é igual ao P, que é o semiperímetro, que é 14, vezes o raio, que é R. Logo, eu quero calcular o raio, né? Então, vai ficar o R é igual a 8 raiz de 14. E esse 14 que multiplica o R vem aqui para o denominador. Dá para simplificar? Dá sim. Porque o numerador dá para dividir por 2. 8 por 2, 4. Raiz de 14. Como eu dividi o numerador por 2, eu divido o denominador por 2, que dá 7, né? Unidades, eu não coloquei se era centímetro, metro, então 4 raiz de 14 sobre 7, tá vendo aí? Então a ideia de a gente conhecer mais ferramentas, as 5 fórmulas no caso aqui, é porque dependendo do problema você tem várias maneiras de resolver e várias possibilidades, ok, gente? Então vamos ao último exemplo aqui, ao último método. Vamos lá. É isso aí, pessoal, e finalmente nós chegamos ao quinto método, ou quinta fórmula de você calcular a área de um triângulo. Dessa vez, a gente vai calcular a área sabendo ou conhecendo as medidas dos lados do triângulo e o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Para lembrar o que é uma circunferência circunscrita, é uma circunferência que contém os 3 vértices do triângulo. Observe aqui, ó, o triângulo ABC. Observe que os pontos aí que são vértices do triângulo estão todos
sobre a circunferência, são pontos da circunferência. Ok, então admitindo que esse triângulo tem lados de medidas A, B e C, e que essa circunferência tem raio R maiúsculo, então a gente vai calcular a área do triângulo pela fórmula A igual ao produto dos lados, ou seja, A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes o raio da circunferência. Vamos a um exemplo para fixar melhor. Então, bora lá, pessoal. Último exemplo para finalizar a aula de hoje. Calcule a medida do raio da circunferência circunscrita no triângulo abaixo. Então, nós temos aqui uma circunferência, ela está circunscrita a um triângulo, e são dados os lados do triângulo. Ó. Um lado mede 7, o outro lado mede 8 e o outro lado mede 9. E ele pede que a gente calcule o raio dessa circunferência. A gente sabe que a área do triângulo nessas condições aqui, né, são dadas por quem? Pelo produto dos lados, A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes o raio da circunferência. E na questão não fala sobre a área, né? Só pede o raio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área do triângulo usando aquela outra fórmula que a gente já usou, né? A área vai ser, que é a fórmula em função dos lados, o semiperímetro vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C, né? Tudo na raiz quadrada, certo? Ok, então quem é esse P? O P é o semiperímetro, que é A mais B mais C sobre 2, né? Quem é A, quem é B, quem é C? São as medidas dos lados. Então, vai ficar 7 mais 8 mais 9 sobre 2. 7 mais 8 mais 9 dá 24. Então, 24 sobre 2, o semiperímetro é 12, né? Semiperímetro, viu? Esse pezinho aqui não é o perímetro, não. É a metade do perímetro. Então, a área vai ficar como? Vai ficar 12, que multiplica 12 menos o primeiro lado, que é 7, que multiplica 12 menos o segundo lado, que é 8, e que multiplica 12 menos o terceiro lado, que é 9, certo? Então, vamos aqui. Tudo na raiz quadrada, não esquece não, certo? Então, a área vai ficar igual a 12, que multiplica 12 menos 7 dá 5, que multiplica 12 menos 8, que dá 4, e que multiplica 12 menos 9, que dá 3, certo? Então, a área é igual a 12 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 12 vezes 5 é 60. 60 vezes 4 dá 240. 240 vezes 3, 720. Então, a área vai ficar igual a raiz quadrada de 720. Vamos fatorar o 720 aqui, certo? 720. Lembra que para fatorar você vai dividir por fatores primos. Então, você pensa sempre assim. Quem é o menor número primo? É o 2. Positivo, né? Dá para dividir por 2? Dá. Então, vamos dividir por 2. 720 por 2, 360. 360 divisível por 2? É. Então, vou dividir por 2. 360 dividido por 2, 180. 180 dá para dividir por 2? Dá, sim. 180 por 2, 90. 90 é divisível por 2? Também é. 90 dividido por 2, 45. Então, eu vou olhar agora. 45 é divisível por 2? Não, não é. Porque ele é um número ímpar. Aí você vai pensar, quem é o próximo número primo? 3. 45 é divisível por 3? E é, né? 45 por 3 é 15. 15 não é divisível por 2, mas é por 3. Então, 15 por 3 dá 5. E 5 é um número primo divisível por 5 aqui, né? Então, eu não vou escrever aqui, eu vou escrever esse produto todo aqui ó, dentro da raiz, certo? Então, a área vai ficar igual a... Só uma observação de novo, ó. Sempre é interessante a gente escrever aos pares, claro, de termos repetidos, né? No caso aqui, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 3 e 5. Então, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, certo? O outro 2 vezes 2 é 2 ao quadrado de novo. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. E o 5 ficou sozinho, né? Então, a gente vai escrever dentro da raiz assim, a forma fatorada, já separando as potências que tem expoente 2. Né? Então, vai ficar, ó, esse 2 está ao quadrado, sai da raiz. Esse 2 está ao quadrado, sai da raiz também, multiplicando. Esse 3 está ao quadrado, sai da raiz e fica o 5. Então, vai ficar aqui a área é 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, e 12 fica 12 raiz de 5, né?
12 raiz de 5 unidades de área. Certo? Agora, acabou a questão? Não, porque a questão não pede área. Ela pede o quê? Ela pede que a gente calcule o raio da circunferência circunscrita, certo? Então, a área é 12 raiz de 5, né? A área é 12 que multiplica a raiz de 5, certo? Os lados são quais? 7, 8 e 9. Eu disse aqui que o A é 7, o B mede 8 e o C mede 9. O raio da circunferência eu vou chamar de R maiúsculo e é isso que a gente tem que descobrir. Lembrando que outra fórmula de área, que a gente viu agora no último caso, é o produto dos três lados sobre 4 vezes o raio da circunferência circunscrita, ok? Então a gente sabe quanto é que vale a área e sabe quanto vale cada um dos lados. Vai ficar faltando o raio. Então a área é 12 raiz de 5. 12 raiz de 5 é a área. Isso é igual a A vezes B vezes C, 7 vezes 8 vezes 9 sobre 4 vezes o raio. Tá vendo aí? Ó? Agora é só descobrir o raio. Então vai ficar ó, que 12 que multiplica a raiz de 5 vezes 4R. Vou trazer esse R logo multiplicando aqui, certo? Isso é igual a 7 vezes 8 vezes 9. E eu não vou multiplicar agora porque é o seguinte, eu quero que você aprenda a fazer um mínimo de contas possível na hora de uma prova. Então aqui, ó, como eu quero achar o valor do R, então deixo o R isolado aqui, vai ficar então 7 vezes 8 vezes 9 sobre 12 vezes a raiz de 5 vezes 4, certo? Como eu falei, ó, 8 dá para dividir por 4, não dá? Dá 2, né? Então vou escrever o R assim, ó. O R ficou então 7 vezes 2 vezes 9 sobre 12 que multiplica a raiz de 5. Dá para mexer mais ainda nisso aí, ó, porque 12 dividido por 2 dá 6, né? Tá vendo aí? Eu estou fazendo pouca conta, então o R vai ser 7 vezes 9 sobre 6 que multiplica a raiz de 5. Continuando aqui, ó, ficou 7 vezes 9, né? Sobre 6 que multiplica a raiz de 5. Agora, dá até para melhorar mais ainda, porque 9 e 6 são divisíveis por 3. 9 por 3 é 3, 6 por 3 é 2. Então vai ficar ó, que o R, eu estou fazendo contas pequenas, né? 7 vezes 3 sobre 2, que multiplica a raiz de 5. Finalmente, o R vai ficar 7 vezes 3, 21, sobre 2 raiz de 5. Já é uma resposta aceitável, mas a gente pode ainda, para ficar mais legal, racionalizar o denominador, né? Que é multiplicar numerador e denominador por raiz de 5. Vai ficar então ó, que o R é igual a 21 que multiplica a raiz de 5 sobre 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, né? Então R vai ficar 21 raiz de 5 sobre 10, ok, gente? Lembrando que o raio é uma medida linear, então se fosse metro seria metro mesmo, centímetro, milímetro, a unidade em questão, certo? É isso aí, pessoal. Finalmente acabamos essa aula, mas eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa ou reviu muita coisa, né? Então, se essa aula te serviu, te complementou em algo, curte esse vídeo para ajudar o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e aqui os botões que você vai apertar para ficar sempre antenado e no dia que chegar a prova do Enem, você vai chegar à frente de muita gente, pessoal. É isso aí e valeu!